Olá, chicos. Olá, chicas. Hoje a gente vai fazer uma orientação para a prova de logo mais à tarde, tá bom, gente? Então vamos lá. Que estudarei para o exame? Então, debes estudar os módulos 19, 20, 21 e 22 de seu folheto. Você deve estudar, deve dar uma olhadinha ali na sua apostila, nos capítulos 19, 20, 21 e 22. É tudo bem simples, bem fácil de guardar. Quer ver? Nós começamos com apócode, apócope. O que é um apócope? É a perdida de la última letra ou sílaba de uma palavra. Então, é a gente eliminar a última letra ou a última sílaba da palavra. Por exemplo, olha o exemplo que está ali do lado. Ó. Buen dia. Não é buenos dia. Nós eliminamos o OS. Buen dia. Los lunes tengo que sorrir assim. Então, olha lá. Adjetivos apocopados. Certos adjetivos eliminam o solo em frente de substantivos masculinos e singulares. Então, o que você tem que guardar? Que certos adjetivos só se tira o em frente quando você está com um substantivo masculino e no singular. Por exemplo, uno, um coche. Mas eu falo una casa. Casa, feminino. Primeiro, el primer libro, substantivo masculino. Eu elimino o la primeira mulher. Terceiro, el tercer chico, o terceiro garoto. La terceira página. Ninguno, eu falo nenhum amigo. Nenhum amigo. Eliminei o. Ninguna persona feminino, não elimino nada. Alguno ou algum dia. Olha lá, alguno é um substantivo masculino. Eu elimino o algum. Já no feminino, alguna vez. Tá bom, gente? Então, ó, adjetivos e o apócope. Bueno, buen. Malo, mal. Grande, gran. Alguno, algum. Primeiro, primeiro. Terceiro, terceiro. Tudo bem? Falamos também sobre os heterossemânticos. O que são heterossemânticos? Então, são palavras muito semelhantes em la grafia, em la pronunciação del português e del espanhol, pero possuem significados diferentes em cada língua. São conhecidos como falsos amigos ou falsos cognatos. Então, são palavras muito semelhantes na sua grafia e na pronúncia entre o português e o espanhol. Mas eles têm significados diferentes em cada língua, em cada idioma. Eles são conhecidos como os falsos amigos ou os falsos cognatos. Então, por exemplo, tem uma piadinha aí no lado, ó lá. Cuidado com os falsos amigos. Tapas, experimenta. Quer dizer, ela está oferecendo uma comida para ele e ele está entendendo como tapas, como sendo apanhar, bater, né? Olha lá, ó. Heterossemântico, falsos amigos. La comida de mi madre es muy exquisita. Exquisita é requintada. Derrei mis coisas em cima del escritório. Escritório é mesa. Eu deixei as minhas coisas em cima da mesa. Los padres de Juan nunca le pegan. Pegan significa bater. Então, os pais de Juan nunca o bateram. Esta camisa é muito larga. Larga em espanhol é grande. Então, essa camisa é muito grande. Minha esposa está embaraçada. Embaraçada é grávida. Tá? Então, a minha esposa está grávida. Vuelvo dentro de um rato.
Esse rato significa em breve. Então, eu volto dentro de alguns minutos. Eu volto em breve. Mi apartamento tiene um balcão muito grande. Balcão é a varanda, aquele terraço, né? Então, meu apartamento tem uma varanda muito grande. Então, isso que é heterossemânticos. Bem simples, bem fácil. Agora a gente falou também sobre os heterogenérico. O que é um heterogenérico? É um substantivo de forma semelhante com o gênero diferente em cada língua, tá? Ou seja, o que é masculino em espanhol é feminino em português. O que é feminino em português é masculino em espanhol. Por exemplo, a árvore. A árvore, feminino. Em espanhol, el árbol. A cor, el color. A garagem, el garaje. O alarme, la alarme é feminina, essa palavra em espanhol. O creme, masculino, la crema em espanhol. O leite, em português, masculino, la leche em espanhol. Então, heterogenérico, o que é? É o substantivo que tem forma semelhante com o gênero, mas é diferente em cada língua. Facinho, o que é masculino em espanhol é feminino em português. O que é feminino em espanhol é masculino em português. A gente aproveitou também aí para dar uma aumentada no nosso vocabulário falando sobre os animais. Então você tem alguns, eu não vou ler todos, mas você tem, né, por exemplo, as mascotas. Os mascotes. Você tem o canário, o perro, o conejo, o gato, o peixe de colores, tá bom? Os marinhos, que são do mar. Você tem o cabalito del mar, estrela del mar, o pulpo, o peixe palhaço, o tiburão, o cangrejo, a baleena, entre outros. Você tem os salvajes, que são os animais selvagens. Então você tem o zorro, que é a nossa raposa, né? Você tem o osso, você tem o canguru, você tem o leão, você tem la zebra, tá bom? E você tem os animais domésticos, que é o cerdo, o pato, a oca, a vaca, o cavalo, tá bom? São todos animais domésticos. Você quer saber mais alguns animais? Dá uma olhadinha lá na apostila que tem. Tá bom, gente? E falamos também sobre os heterotônicos. Então, o que são os heterotônicos? Os heterotônicos são palavras com grafia semelhante em português e em espanhol, pero tienen la pronunciación de sílaba tónica diferente. Então, os heterotônicos, eles são palavras com grafia semelhante. Se escreve igualzinho em português e em espanhol. Mas eles têm pronúncia, a pronúncia deles da sílaba tônica é diferente. Por exemplo, você fala em português, democracia. Olha lá, a sílaba tônica é a cia. Em espanhol, é democrácia. Tá vendo? A sílaba tônica é o cra, né? Então, olha ali mais alguns exemplos que eu dei. Em espanhol, anestesia. Em português, anestesia. Condor. Em português, condor. Cérebro. Cérebro, em português. Elogio. Elogio. E em português, elogio. Herói. Herói. Homeopata. E em português, homeopata. Burocracia. Burocracia. Limite.
limite. Tá bom, gente? Bem facinho também. Então, o heterotônico são palavras que a gente escreve igualzinho em português e espanhol, mas a sílaba tônica é diferente em espanhol e em português. Então, é isso aí. Te espero logo mais às 14h30. Não vá se atrasar. Boa sorte com os exames e mantenha a calma. Até já, pessoal!